a pergunta que dispara o nosso debate é a pergunta que deu nome à nossa reunião de hoje. Direitos humanos, a luz no fim do túnel? Bom dia a todos e a todas. Eu vou iniciar na pergunta que o Fadel colocou, nos coloca, né? Se há uma luz no fundo do túnel, né? Eu acho que, pelo menos a partir daquilo que eu tenho vivenciado, sim, há uma luz no fundo do túnel, né? De fato, se nós militamos e nós atuamos como defensores dos direitos humanos no Brasil, é porque nós acreditamos que é possível, não há realidade que não possa ser mudada, que não possa ser transformada, né? Esses dias, nós íamos ali no Coreto e comprávamos um negro, né? Então, o movimento social e histórico, ele foi, ele se modificou e ele se transformou, e a partir de muitas lutas políticas e de movimentos sociais, atuando em determinadas áreas, é que fez com que a história, como diz o velho Marx, né? A luta de classes é o motor da história, e eu acredito nisso, né? Eu sou marxista, e como marxista, é o meu fundamento teórico para refletir sobre essa questão que o grupo nos propõe. Eu inicio dizendo, né, citando Paulo Freire, quando ele diz que nós que atuamos e militamos no movimento social, como sujeitos, nós temos que superar duas práticas muito comuns. A primeira delas é o verbalismo, não é? Ou seja, a nossa fala, ela pode ser bem construída do ponto de vista teórico, mas se nós não tivermos uma prática política para atuar nas transformações sociais, isso não vai resolver nada, não vai mudar nada, né? E a segunda prática comum daqueles que atuam é a própria prática ativista, ou seja, aqueles que atuam numa prática política sem uma reflexão teórica. Então, Paulo Freire, ele trabalha com a ideia de que nós temos que molhar a teoria de prática vivida. A teoria ela tem que ser molhada de prática vivida, então superar o verbalismo e a prática ativista para chegarmos àquilo que é a praxis, né? A praxis como ação transformadora. E nós vivemos um contexto, né, bem complicado para os direitos humanos do Brasil. Eu vou tentar contextualizar bem rapidinho e depois lançar alguns desafios que nós temos para superarmos o atual contexto em que vivemos, né? Há um tempo eu tenho discutido e refletido que, de fato, nós vivemos num contexto neofascista, né? Um contexto neofascista, num governo que se constituiu ultraconservador, ultraliberal, e que tem massacrado, né, os direitos humanos, e mais do que massacrado os direitos humanos, e aí eu digo os direitos, nós tivemos o histórico de desmonte dos direitos sociais, né, os direitos de seguridade, de previdência, os direitos dos povos tradicionais indígenas, quilombolas, os direitos dos movimentos LGBTQI+, os direitos das mulheres e tudo isso, né, que nós vivemos, né, com os desmontes das políticas, o aumento do racismo, a violência de gênero que cresce, né, a situação da juventude pobre, negra, da periferia, e a perseguição
defensores e defensoras dos direitos humanos. Então, o Brasil, para início de conversa, os direitos humanos eles se constituíram como uma pauta liberal, né? E aí nós podemos aqui evocar Jean-Jacques Rousseau, o John Locke, que foram os primeiros a refletir sobre essa palavra direitos humanos, mas mesmo como uma pauta liberal, uma pauta que foi construída no movimento social da Revolução Francesa, sobretudo, nós vivemos algo que é muito mais grave no Brasil. Não se trata apenas do desmonte e da destruição dos direitos humanos. Nós vivemos no Brasil, não se trata somente da negação dos direitos humanos, mas da negação do humano como sujeito portador de direitos, né? A negação do humano que chega a uma prática muito corriqueira do próprio Estado brasileiro, uma prática necrófila, de matar mesmo, de assassinar as pessoas as pessoas mais vulneráveis, né? Nós vivemos num país em que se mata muitas mulheres, que se matam negros pobres da periferia, que se matam pessoas privadas de liberdade, que se matam índios, que se matam quilombolas, e especialmente aqueles que se propõem, como prática política, atuarem na defesa e promoção dos direitos humanos. Então, não se trata só da destruição dos direitos humanos, mas da destruição dos humanos que são portadores de direito. E aí a Hannah Arendt, ela nos abrilhanta com a expressão do direito a ter direito, né? Nós temos que refletir sobre essa articulação política entre, por um lado, um Estado ultraliberal conservador e que pratica como método de eliminação constante a necropolítica, não é? Ou seja, um Estado que considera grupos humanos matáveis. Então, mais do que a negação dos direitos humanos, nós temos no Brasil uma política de assassinato, uma política de mortes, né? E o método de eliminação do Estado, ele também já é muito conhecido por todos nós, né? Primeiro, ele trabalha com a estigmatização dos sujeitos que são portadores dos direitos. Depois, ele prende, como aconteceu com o nosso companheiro Valdir Misnerovitch, do MST, nosso companheiro Belchior e outros mais aqui. Os professores da SEDUC, que, por lutarem para que não privatizasse a educação através da implementação das OS, nós vivemos essa experiência, né? Então, que o Estado brasileiro é necrófilo, ele é fascista e que ele não só nega os direitos humanos e é o maior violador, nós vivemos essa experiência do Estado que destrói por completo todas as possibilidades de atuação dos sujeitos que atuam na defesa, promoção e reparação dos direitos humanos. Para finalizar, eu acredito que a luz no fundo do túnel, Fadel e demais, é uma mudança, né, estrutural. Eu não acredito numa luta pela defesa, promoção e reparação dos direitos humanos desvinculada da luta de classe, né? Eu acredito que, a partir dos anos 70, no mundo todo, quando ocorreu a chamada fragmentação da classe trabalhadora, a destruição dos sindicatos e quase a superação dos chamados movimentos sociais tradicionais, o partido político e os sindicatos, nós tivemos os novos movimentos sociais entraram em cena com pautas muito importantes e que mereciam destaque pela histórica negação dos direitos das mulheres, dos direitos dos negros, dos direitos dos povos indígenas, dos povos quilombolas,
dos ribeirinhos, né, dos trabalhadores rurais sem terra, dos trabalhadores sem teto, mas todas essas lutas, elas não poderiam ser desvinculadas de modo algum da luta de classe, né? Porque a mudança, ela não vai se dar conjunturalmente, é uma mudança estrutural e que só pode ser superada com a tomada de consciência dos trabalhadores da alienação, da reificação, das condições de vida e trabalho, né? E da própria negação de direitos, né? O direito a ter direitos, né? E eu acredito que nós vivemos uma realidade que é punitivista, né? Ou seja, uma realidade dos direitos humanos que é meritocrática, que é seletivista, e para superar esses elementos aí que são estruturais, né, da luta e militância dos direitos humanos, somente a vinculação das lutas dos chamados movimentos sociais identitários à luta de classe é que teremos aí e veremos a luz no fundo do túnel. Na realidade, eu acredito que nós temos que superar, né, essa defesa, promoção e reparação dos direitos humanos, que se encontra muito vinculada a uma lógica liberal, ainda relacionada à Revolução Francesa, porque tem hora que a gente tem a impressão de que a Revolução Francesa não aconteceu no Brasil, né? Ela aconteceu na França e em alguns outros países, porque, de fato, a situação aqui ainda é da enxada do Bernardo Ellis, é do coronelismo, é do autoritarismo, é da negação dos direitos humanos mais fundamentais, como o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, e aí nós assistimos isso com esse governo que nós temos aí de plantão. Então, se nós conseguirmos vincular as lutas dos chamados movimentos sociais identitários à luta de classe, vamos ver uma luz no fundo do túnel. Bom dia a todos e todas. Direitos humanos, para mim, é uma questão de opção de vida. É uma questão de natureza, da natureza de cada um de nós. Está na essência da gente, né? Como o próprio nome diz, direitos humanos, né? Ele fala exatamente da humanidade, ele fala exatamente do que a gente tem, do que a gente é, né? Então, o Rosivaldo, né, já pontuou coisas muito importantes. Eu queria um pouco, né, conversar com vocês exatamente a partir da pergunta, né? E acho que sim, eu acho que tem luz, sim, no final do túnel. Por exemplo, esse fórum é uma luz no final do túnel. E eu queria muito mais dizer que não é só aquela coisa da luz no final do túnel. Eu queria entender a questão dos direitos humanos, primeiro, como uma questão de esperança e como uma questão da paz. Né? Sem direitos humanos, a gente não tem, a gente acaba por não ter esperança, porque a gente acaba não ressaltando a nossa natureza humana, porque é a partir daí que a gente fala, a partir da nossa natureza, da nossa essência. Então, quer dizer, na busca, né, pela superação, depois que a gente tem grandes conflitos, né, na nossa história, na história da humanidade, e um dos grandes conflitos que a gente teve é a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então, na busca da superação, né, desse caos que se criou naquele momento, né, que atravessou a Segunda Guerra Mundial, escreve-se um novo caminho de pactuação, lançada pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, no dia 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é tão importante, que é tão falada, mas às vezes é muito pouco efetivada, né? Como o Rosivaldo destacou, vários pontos em que a gente não consegue a efetivação, né? Então, nessa busca, né, então, a gente tem que entender que nesse sentido, né, no sentido de falar, né, a partir da Declaração dos Direitos Humanos, que é um momento, porque a luta pelos direitos humanos, ela vem ter essa nomenclatura, né, a partir da década de 50, mas, na verdade, a gente
sempre que o homem existe, a gente fala, né, da questão dos direitos humanos. Então, nesse sentido, é fundamental a gente reafirmar a importância da reflexão que a gente tem que fazer. Eu vou tentar aqui trazer alguns conceitos, algumas situações, para que a gente possa refletir concretamente do que a gente está falando, né? O que são os direitos humanos. Então, eu acho que é importante a reflexão sobre justiça e dignidade humana, né? A afirmação, né, de que todos são iguais perante a lei é uma afirmação que esconde dentro de si o fato de que os homens, de fato, não nascem livres e iguais, apesar disso estar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas apenas eles só podem ser livres, né, e iguais num contexto democrático que faz com que algumas dessas diferenças possam ser minimizadas. E aí a gente traz uma outra grande questão, que é a questão da democracia, tá? Então, a luta universal, né, de diferentes países fez com que os direitos humanos se tornassem praticamente uma linguagem hegemônica, né? Hoje a gente fala dos direitos humanos, né, em todos os países, e ela se tornou uma linguagem praticamente hegemônica na defesa intransigente da dignidade da pessoa humana. E aí vem um outro conceito que é fundamental para a gente compreender a questão dos direitos humanos, que é a questão da dignidade da pessoa humana. Agora, esse discurso, ele é contraposto por uma cruel realidade, a da não efetivação dos direitos humanos. Infelizmente, o Brasil, ele é um exemplo, né, da não efetivação dos direitos humanos. Um mau exemplo, né, digamos assim, melhor dizendo, né? Então, a dignidade humana, ela é, pois, inseparável, né? Quando a gente entende justiça e direitos humanos, é óbvio que a gente está falando da dignidade da pessoa humana, e, na verdade, a dignidade da pessoa humana é um dos poucos valores de concordância universal, né? É um princípio, né, o princípio da dignidade humana, é um princípio não questionável no plano político e no plano legal, e, independentemente das diferenças socioculturais, há uma compreensão generalizada da inviolabilidade das pessoas. Quer dizer, é uma coisa assim que está em todos nós, até como uma defesa. Quer dizer, o outro precisa ser respeitado, o outro não pode ser violado, né? Mas parece que não é isso que a gente vê aqui no Brasil, né? Então, justiça, né, e dignidade humana compõem o núcleo central dos direitos humanos. Pois é exatamente, né, nessa relação entre justiça e dignidade humana que a gente encontra a ideia de humanidade. O que é justiça? Aquilo que a gente busca, aquilo que a gente, minimamente, de forma mais simples, né, a gente diz, mas isso não está certo, isso não pode ser assim. E a dignidade é a forma como a gente tem que ser tratado, a gente precisa sentir o que a gente é, um ser histórico, um ser político, um ser que constrói a sua história. Então, o problema fundamental, né, entre essa relação dos direitos do homem, hoje, não é tanto de justificá-lo, porque, como eu já falei, isso passou a ser, inclusive, uma realidade bastante hegemônica, um discurso totalmente hegemônico. Mais que isso, né, muito mais do que justificá-los, o mais importante é a gente protegê-los, como muito bem nos lembra o Bobbio. O Bobbio diz que a questão dos direitos humanos, né, trata-se de um problema não filosófico, mas de um problema político. E os direitos humanos, de fato, ele está, né, no campo dos direitos políticos. O Boaventura de Souza Santos, né, ele faz uma crítica, né, dizendo o seguinte, né, uma afirmação com a qual nós concordamos, né, que a grande maioria da população mundial não é sujeito de direitos humanos. Na verdade, se a gente pensa, né, na população mundial, né, e recortando o Brasil, é um objeto de discurso dos direitos humanos, mas, na verdade, ele não é um sujeito de direitos humanos. A gente não pode, por exemplo, dizer que a população LGBTI, como é tratada no Brasil,
né, assassinada por por assumir uma determinada identidade, isso a gente não pode dizer que essas pessoas são sujeitos de direitos humanos, muito pelo contrário, elas fazem parte de um discurso, aliás, um discurso que vem crescendo, e isso é uma coisa que eu queria muito chamar a atenção, né? Então, a luta que a gente deve travar é uma luta contra a violação dos direitos humanos, né? Então, significa o quê? Eu acho que, num primeiro momento, e aí eu vou trazer um conceito que é fundamental, que ele atravessa toda a discussão dos direitos humanos, que é a questão da violência, né? São as mais diversas formas de violência que a gente vai estar vendo que os direitos humanos não estão sendo respeitados, que eles estão sendo infringidos. Se a gente pensa mulher, né, se pensamos sobre nós, mulheres, a gente vai ver que é um conjunto de violências. Eu posso falar só de duas violências, por exemplo, o feminicídio, que é carregado de todo um contexto patriarcal da sociedade, e esse contexto patriarcal leva com que homens e mulheres, obviamente, predominantemente homens, sejam machistas, mas a gente tem uma sociedade que é uma sociedade patriarcal, em que esses valores machistas são adotados como valores naturais e até, né, de masculinidades, né, de afirmação do poderio, né, do homem. E aí a gente traz para dentro uma questão forte, né, a questão de gênero. Então, a questão do feminicídio, por outro lado, a questão do direito ao aborto é uma questão que se inscreve nesse campo dos direitos humanos. Pensar na perspectiva, por exemplo, das violências, a gente pensa o sistema prisional. Na verdade, o que é o sistema prisional? A não ser toda uma concepção de que eu tenho o direito de tirar a liberdade do outro e jogá-lo dentro de um mundo onde ele não tem mais acesso a absolutamente nada, e muito pelo contrário. E todas as violências que a gente possa pensar estão consagradas, estão naturalizadas dentro do sistema prisional. Quando a gente vê, por exemplo, essas revoltas em que as pessoas, revoltas que a gente teve nos últimos 3 anos, algumas horríveis em que as pessoas eram decapitadas, outras que se tornaram filmes, né? E a gente segue continuando com essa sociedade em que o sistema prisional ele não é questionado na sua natureza. Ele não é questionado, por exemplo, na questão desse direito que as pessoas acham de cercear a liberdade, né? De punir os outros, né? a partir de um determinado comportamento. Né? Então, a gente também vai pensar, e eu acho que isso aqui tem tudo a ver conosco, né? mais diretamente conosco, que é a questão do trabalho, né? As violências que são praticadas no trabalho. O acidente de trabalho, a doença profissional, são expressões da violência e do poder, né? do patronato, que, na verdade, estabelece uma determinada forma de produzir, uma determinada forma de trabalhar, e essa forma de produzir e trabalhar, ela, se tiver que levar à morte, ao acidente de trabalho com morte, né, que é seu estágio final, o seu estágio mais digamos assim, mais forte, mais violento, vai acontecer. E até, né, uma coisa que também hoje, infelizmente, é muito natural, que são a questão dos assédios, né? Tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, né? E que leva a problemas seríssimos, né? Questões por exemplo, da questão da saúde mental das pessoas, que, na verdade, tem toda uma dificuldade de se entender isso, de se trabalhar com isso, quando, na verdade, isso está localizado, isso está entranhado, né, na questão da organização do trabalho, da forma como produzir. Então, ao pensar violências, a gente vai pensando, né, as vulnerabilidades e os grupos vulneráveis, né? Por exemplo, as pessoas com deficiência. Já pensou como que é complicado as pessoas que, por exemplo, têm deficiência visual ou deficiência auditiva, por exemplo, nesse momento de pandemia, que, aliás, é uma das
é a maior tragédia humanitária que a gente vive na nossa história, na história da humanidade, essas pessoas elas estão com muita dificuldade de se relacionar, com muita dificuldade de interagir. Essas telinhas, né, as quais a gente está tendo que trabalhar, né, está tendo que se relacionar a partir disso, essas telinhas trazem problemas demais, e são problemas que vieram agravar todo um conjunto de problemas que as pessoas com deficiência já tinham. Por exemplo, os concursos, os cursos para mestrado, doutorado, especialização, sejam quais forem as formas de capacitação, né, de formação, eles nunca têm, hoje que a gente começa a ver, de uma certa forma, essa discussão. Um outro grupo bastante vulnerável é a questão dos povos ou das comunidades tradicionais. Então, aí entram os indígenas, os quilombolas, os pesquisadores, enfim. Eu já toquei levemente, sobre a questão da população LGBTQI+, mas se a gente pensar, é uma dos espaços de maior violência e de maior vulnerabilidade. Essas pessoas não têm acesso ao mercado de trabalho, essas pessoas não são aceitas a partir das suas famílias, enfim. Aí acho que a gente teria também um outro conteúdo importante de discutir, que é a questão da autonomia, que a gente vai estar vendo isso, e a gente deixa isso para o debate, que se localiza entre a questão da criança e do adolescente. Mas eu não podia, Fadel, terminar sem trazer uma coisa que eu considero que é a expressão do inumano, que é a questão do racismo. Bem, mas independente de todas essas questões complicadas que eu aqui tentei listar para que a gente pudesse abrir para o debate, eu continuo acreditando que os direitos humanos é um espaço da esperança e um espaço da paz. De fato, existe uma luz no fim do túnel. Eu concordo muito com a frase do Antônio Gramsci, quando ele dizia que ele possuía o otimismo da razão, da vontade, e o pessimismo da razão. Se a gente pensa todas essas diferenças entre classes sociais e como isso incide no mundo do trabalho, inevitavelmente, pensar luta de classes hoje não é pensar luta de classes como se pensava há um tempo atrás. Obviamente, a genialidade de Marx ela não poderia prever, por exemplo, a questão do racismo, a questão de gênero, a questão LGBTI+, mas a percepção da luta de classes como elemento estruturante da sociedade capitalista, e onde se organizam justamente a percepção dos direitos, é que faz com que a gente consiga perceber os direitos humanos de matriz liberal e a necessidade de defesa desses direitos, e perceber, ao mesmo tempo, a necessidade de entender a luta de classes e o nosso papel nessa luta. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Por isso que eu acho que, quando Gramsci traz a ideia do otimismo da vontade e o pessimismo da razão, é numa perspectiva justamente de que não desistamos da luta, mas que a gente perceba as complexidades que as lutas apresentam. Então, se a gente analisa o cenário brasileiro para situar efetivamente os direitos humanos, inevitavelmente a gente tem que pensar desde a primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, até o golpe de 2016, que afasta Dilma Rousseff da presidência. Porque desde a eleição de Luiz Inácio, em que, inevitavelmente, se tornou necessário uma conciliação por todos os lados, e eu não vou me deter aqui porque eu tenho pouco tempo, mas houve a necessidade de negociar tanto com o setor patronal, tanto com aquelas pessoas, aquelas empresárias e empresários que detinham os meios de produção, quanto com os movimentos sociais que contribuíram para a eleição do governo Lula. E é nesse sentido que esses conflitos começam a se estabelecer, porque existe uma complexidade de relações que se estabelece dentro do governo, que, inevitavelmente, essa ideia de luta de classes, e a força da classe empresarial, dona dos meios de produção, mais dia, menos dia, ela iria preponderar nessa relação, que é uma relação desigual. E que o governo Lula tentou estabelecer parâmetros de conciliação aí. Então, por exemplo, se por um lado a gente tem o reforço à agricultura familiar,
políticas públicas de direitos humanos, especificamente para a população LGBTI+. Nunca na história do Brasil nós tivemos políticas públicas para a população LGBTI+. Essas políticas públicas surgiram durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e surgiram por um diálogo com os movimentos sociais, né? E, ao mesmo tempo, havia, por exemplo, já é uma público notório, um fortalecimento da agricultura familiar, mas também do agronegócio. Então, a gente via, por exemplo, comitivas do Ministério das Relações Exteriores, em que estavam presentes representantes de pequenos produtores de agricultura familiar e representantes do agronegócio, especificamente da produção de gado e produção de soja. O golpe de 2016, que afasta Dilma Rousseff da presidência da República, põe fim a esse tipo de conciliação. E, especificamente com relação à população LGBTI+, que é o que eu tenho, já que eu tenho pouco tempo hoje, eu vou me deter nisso, né? Inevitavelmente, esse golpe estabelece um freio e uma parada na elaboração e discussão de políticas públicas para a população LGBTI+. Então, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde a Carta lá de São Francisco, que completou aniversário no último sábado, né, até o presente momento, a ideia da universalidade dos direitos humanos, ela foi percebida e foi construída e reconstruída para incluir as especificidades de determinados grupos humanos. Então, os seres humanos são iguais e todos são dignos e dignas de direitos, obviamente, mas há determinados grupos que merecem uma proteção específica. Nesse sentido, junto às Nações Unidas, se estabelece uma convenção específica sobre o direito dos povos indígenas originários, uma convenção específica do combate e prevenção de violência contra as mulheres, a função, por exemplo, de um expert nas Nações Unidas para a diversidade sexual de gênero, né? Uma declaração específica relacionada à discriminação racial. Então, uma declaração específica relacionada a pessoas com deficiência. Então, diversos grupos sociais, né, que se perdiam nessa universalidade dos direitos humanos e não eram protegidos, começam a ter os seus direitos reconhecidos, né? E o golpe de 2016, né, ele põe fim, né, a esse processo que dialogava com o sistema internacional de direitos humanos no Brasil, né? Ou seja, o caráter civilizatório da consolidação das leis do trabalho, a nossa política de cotas, a política de HIV/AIDS que se torna referência, ainda que incipiente, alguns processos de reforma agrária que tornam hoje, por exemplo, o movimento dos sem terra o maior produtor de grãos orgânicos do Brasil, isso teve que ter um fim, né? A eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República, que se segue ao golpe, né, e se segue à prisão de Lula, não à toa o carrasco de Luiz Inácio Lula da Silva se tornou ministro da Justiça, né? Essa foi a premiação para o ex-juiz Sérgio Moro. Isso representa um fim a determinados direitos. Se a gente analisa dados de violência contra a população LGBTI+, em 2019, nunca se matou tantas pessoas LGBTI+, quanto se matou desde que os dados são compilados por organizações não governamentais. Ou seja, o discurso de ódio que elege Jair Bolsonaro à presidência da República, o discurso de criminalização das esquerdas, o estrangulamento da classe trabalhadora, dos sindicatos, com o desmonte da CLT, com a dificuldade, né, e proibição de repasse de verbas, com toda a arquitetura jurídica, né, que estrutura o golpe, que estrutura o desmonte da classe trabalhadora, incide também sobre a população LGBT+. Então, algumas pessoas alegam o seguinte: bom, mas discutir pauta identitária, né, pauta, entre aspas, identitária, é tirar o foco da principal discussão, que é a luta de classes. O que eu proponho hoje é que a gente perceba as discussões antirracistas e a favor dos direitos LGBTI+, e de gênero, como estruturantes da classe trabalhadora. Porque as pessoas LGBTI+, estão sofrendo o processo de uberização. As mulheres estão sofrendo o processo de uberização. Do quantitativo de trabalhadores hoje, trabalhadoras, que estão sendo massacrados, né, pelas políticas de emprego, ou, melhor dizendo, de trabalho nos aplicativos, são pessoas negras, em sua grande maioria, e de classes baixas, né? Ou seja,
discutir o identitarismo, entre aspas, hoje, é efetivamente discutir luta de classes. A luta de classes hoje passa por essas discussões. Então, mais do que ser uma cortina de fumaça, a desestruturação dos direitos LGBTI+, hoje, ele diz respeito à própria desestruturação dos direitos humanos enquanto projeto no Brasil. Se a gente observa hoje, atentamente, né, a fala do líder do governo, que diz que é necessário uma constituinte, né, uma nova constituinte para garantir mais deveres, já que essa Constituição tem muito mais direitos do que deveres. Ato contínuo, ele diz que vai apresentar um projeto de uma nova constituinte. Dias depois, o presidente Jair Bolsonaro, por decreto, apresenta por decreto uma proposta para desmontar, para iniciar o processo de privatização do Sistema Único de Saúde. A intenção dele, ele não é mal assessorado, a intenção dele não era promover a desestruturação do SUS por meio de um decreto, porque ele tem uma assessoria jurídica que o orienta, né, que ele não poderia fazer isso. O que ele sinaliza para o mercado é o seguinte: olha, vejam, eu quero desestruturar o SUS, só que a Constituição me impede. Então, mais uma vez, a força neoliberal do mercado, né, das grandes instituições financeiras, ela vai incidir sobre o Congresso Nacional para que haja, em algum momento, essa desconstituição de direitos. Há, eventualmente, uma tentativa de elaboração de uma nova constituinte, que, como já disse o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, né, isso sim é uma tentativa de golpe. Os direitos LGBTI+, durante o governo Bolsonaro, eles se constituem numa perspectiva dúbia, né? Por um lado, há a discussão desses temas no governo, mas, por outro, existe uma desconstituição que vem crescendo assustadoramente. Não à toa, por exemplo, nos órgãos internacionais, nas Nações Unidas, na OEA, né, o governo decidiu não participar de uma representação contra a Polônia, que estabeleceu zonas livres de pessoas LGBTI+, decidiu não assinar a Declaração das Nações Unidas relacionada a pessoas intersexo, vem efetivamente proibindo a discussão de gênero nos foros multilaterais, ou seja, toda essa discussão dos direitos LGBTI+, ela não se trata apenas de uma cortina de fumaça para impedir, né, ou para fazer com que as pessoas se foquem no debate desses direitos e percam o foco principal, que é a questão de classes, né, que é a questão da desconstituição da classe trabalhadora. Tudo isso, né, e aí eu me coloco aqui para a gente debater, está acontecendo ao mesmo tempo. Isso é estruturante deste governo que tem um caráter eminentemente fascista, ou seja, o bordão defesa de Deus, né, em nome de Deus, defesa da pátria e da família, é um bordão ou é um slogan que já vinha sendo discutido e valorizado por figuras como Plínio Salgado, né, que é o pai do fascismo brasileiro, que é o integralismo, por figuras como Benito Mussolini, como Adolf Hitler, ou seja, o processo, né, como no fascismo, como a gente viu tradicionalmente, né, era um processo que tinha por objetivo não apenas a eliminação de judeus, que não eram judeus e judias que estavam somente nos campos de concentração, eram padres católicos, eram testemunhas de Jeová, eram dissidentes políticos, eram pessoas LGBTI+, né, ou seja, essas pessoas, todas elas faziam parte de um grande projeto. Então a gente tem que pensar o atual governo como sendo um governo que trabalha em grandes frentes. Ele trabalha na desconstituição de direitos, de grupos ditos identitários, eu não gosto desse termo, grupos identitários, que foram alvo de políticas públicas durante os últimos governos. A desconstituição desses grupos, hoje, ela se torna estruturante desse governo, mas também a desconstituição da classe trabalhadora, a desconstituição desses direitos hoje caminha junto. A gente não consegue nem imaginar quando nós poderemos ter, por exemplo, a renovação da CLT. Toda a discussão hoje, né, inevitavelmente, da necessidade de pensar os direitos humanos e pensar os direitos sociais e da classe trabalhadora, ela, obrigatoriamente, ela tem que
estar inserida nessas discussões sobre racismo, sobre machismo, sobre LGBTfobia. Porque, inevitavelmente, estamos todas e todos no mesmo barco. Somos todas e todos alvo do atual governo e dessas políticas que a gente pode denominar de neofascistas. Bom dia a todos. Tanto o professor Rosivaldo, que traz a ideia de uma luz no final do túnel, todos disseram isso, que existe essa luz, né? Ela perpassa pelas lutas de classes e traz Freire como um divisor, né? Traz Freire como referência, dizendo que precisamos superar o verbalismo da discussão dos direitos humanos e tornar-nos ativistas em relação aos direitos humanos. Nós vivemos, sim, como diz o professor Henrique, um movimento neofascista, um governo fascista. Ele está tirando os direitos de todos, tirando o direito trabalhista, está cerceando o direito das mulheres, as violências, como traz a professora Carmen, né, que passou o nome, a professora Maria Helena, nos traz essa ideia de que as mulheres são perseguidas, os menos favorecidos são perseguidos. Esse momento de pandemia, ele nos traz exatamente isso, esse aumento do desemprego, e principalmente quem perdeu esse emprego, os menos favorecidos, os mais pobres, os negros, os LGBTI+, as mulheres, essas pessoas foram dispensadas. Em função também de uma mudança na nossa legislação previdenciária e trabalhista, que nega os nossos direitos, onde estão rasgando a nossa Constituição mais uma vez. E quando trazem esse movimento de uma nova Constituição, sim, é para botar o fascismo, no meu ponto de vista, à frente de tudo. No Brasil, a gente vive essa negação de direitos humanos, mas principalmente a negação do direito do humano, da dignidade. Um país onde se matam mulheres, negros, pobres, quilombolas. Eu moro em uma região onde tem muito quilombola, e os quilombolas ligados todo o direito, até mesmo o direito à saúde, à exclusão total. Temos, então, nesse país um Estado brasileiro de violador dos direitos humanos. E a nossa luz no final do túnel está nessa mudança estrutural da nossa consciência de classe, do nosso movimento sindical, que foi destruído, que vem sendo destruído. Talvez para vocês, nessa região maior, não é tanto, mas nas regiões menores, no interior do Rio Grande do Sul, eu moro no interior do interior, os sindicatos foram aniquilados. As pessoas não contribuem, as pessoas não se sindicalizam. O sindicato praticamente não existe. Então, nós temos que superar essa lógica, nós temos que voltar a ter força nessa luta de classe. Eu acredito que a gente vive um momento de direito humano de uma nova fase de reorganização. Precisamos novamente uma luta de cidadania e de democracia, de direito à vida e de dignidade, livre de violência, livre de acesso, livre de desigualdade, voltando a ser, deixando de ser um povo oprimido, que é o que esse novo governo está fazendo conosco. Estamos voltando a ser um povo oprimido, onde a violência institucional está cada vez maior, e estamos tornando isso normal. Estamos vendo isso como um movimento normal, como se não fosse uma aberração a violação dos direitos da pessoa. Né? Nós vivemos um momento em que temos que ter justiça social, liberdade, dignidade, solidariedade e o fim das violências acima de tudo. Então, eu visualizo que nós estamos num momento difícil, mas que nós não podemos perder a esperança. Porque o direito humano é uma questão de vida, como dizia a professora Maria Helena, é um direito à essência de cada um. E a gente traz isso na essência. O que o atual governo está tentando fazer é cercear a nossa essência. Ele está cerceando, e usando a palavra Deus, sociedade, justamente uma falácia, envolvendo o menos favorecido, a pessoa com menos acesso a uma ilusão falaciária. O direito humano, para mim, é sim, eu acho que é o que a fala de hoje traz, uma dignidade, uma esperança a isso tudo. A Declaração dos Direitos Humanos de 48, que é o marco pós-guerra
da criação de direitos. Marco Aurélio, a criação da Declaração dos Direitos Humanos, ela traz o princípio de dignidade como principal fator propulsor de vida. Então, nós precisamos lutar por isso. A luta universal dos países se tornou hegemônica, como diz o professor Henrique. E o Brasil é um mau exemplo nessa luta, e cada vez maior. Né? Essa mudança na nossa legislação previdenciária e trabalhista, onde traz uma falsa ideia de aumento de direitos, de emprego, de aumento, ela favoreceu o capitalismo, ela destruiu com as lutas de classe, ela destruiu com essa relação que tínhamos no governo Lula, no governo Dilma, de menos favorecido poder se expressar, poder ter acesso. Ela volta a tirar nosso direito do acesso à alimentação, à educação, a uma qualidade de vida, à moradia. Vivemos um momento que o desemprego está cada vez maior, as condições cada vez menores, e uma minoria favorecida apenas. Né? Goebbels já disse que os direitos humanos são um problema de direitos públicos. Né? E que falar de um direito político, e que falar, então, do nosso direito político, perdemos novamente o direito de expressão, estamos voltando à ditadura? Essa é a pergunta que eu me faço. Então, sim, é importante que a gente saia do discurso e traga uma luta de direitos humanos, uma luta de proteção, e que todos são iguais. LGBTI+, os negros, os pobres, os quilombolas, as mulheres, os deficientes, todas essas vulnerabilidades sejam deixadas de lado no sentido de classificar as pessoas. Que essa vulnerabilidade ela seja propulsor de proteção a essas pessoas. E nós que temos uma posição, que defendemos, que temos acesso, que podemos hoje acessar alguns serviços, temos o dever, nós, na saúde do trabalhador, de proporcionar, de ajudar e de lutar pelos direitos dos menos favorecidos. Precisamos sim travar essa luta. Né? Esses conceitos de dignidade, violência, refletem uma sociedade patriarcal machista, onde o poderio do homem, o predomínio da cultura masculina se sobressai mais uma vez. A gente vê no mercado de trabalho, por exemplo, as mulheres ganham menos que os homens, o salário é indigno em relação ao homem em função simplesmente de gênero. O direito à saúde do trabalhador é um direito humano que está sendo cerceado. O de nosso trabalhador não tem direito a ficar afastado por seu adoecimento. Se afasta, perde o emprego, tem outro na fila, porque essa mudança que se deu, ela mexeu com isso. Então, eu tenho essa clara vem das falas de hoje, né? Eu tenho a clareza de que o direito à saúde está intimamente relacionado, tá? E depende da realização dos nossos direitos humanos. A Declaração Internacional dos Direitos está incluindo os direitos à alimentação, moradia, trabalho, educação, dignidade humana, direito à vida, direito de igualdade para as diferentes classes e a proibição da tortura, o direito a uma privacidade, mas o direito de expressão. E esses direitos de liberdade tratam de componentes integrais e essenciais aos direitos da nossa saúde. Mas eu vejo que no nosso país está ao ponto de explodir o desprezo pelos vulneráveis, pelo que traz as falas de hoje, pelo furor contra as comunidades pobres, LGBTI+, os artistas, os intelectuais, o racismo, os índios, as mulheres. É uma vida de dor, de competição e de sofrimento, mas precisamos ter dignidade e respeito a todos. Vivemos uma sociedade onde o ódio está crescendo exponencialmente. Esse governo atual está fazendo isso. O ódio cresce exponencialmente e os direitos estão cada vez mais cerceados. Mas eu acredito que não podemos perder a esperança nesse final do túnel. E podemos sim, e com a fala dos professores aqui presentes, do professor Henrique, da professora Maria Helena,
E nós temos o dever de fazer essa diferença. E nós podemos. Com lutas de classe, com nossa luta de classe tem que mudar. Nós precisamos sair do discurso e irmos à prática, sim. Sim, eu acho que você tem sempre terminar com essa multidão de racistas, de super-homens racistas, de professoras, de pessoas com mentalidade de idade média, enfim, mudar essa visão, mudar esse momento depende de nós e da ação. As falas de hoje nos proporcionaram a querer lutar cada vez mais pela saúde do trabalhador e não resistir. Trabalhador indiferente, trabalhador todo dia. E o direito à dignidade. Eu queria dizer que eu estou encantado com as falas, todas elas se complementaram. Eu queria dizer para o Henrique que a gente no Fórum Intersindical tem chamado muito atenção para uma coisa que você enfatizou, que o movimento sindical ele precisa, de alguma forma, se associar aos sociais de direitos humanos, especialmente do movimento contra o racismo, contra das mulheres, contra a violência doméstica, e também LGBTI+, enfim. Então, eu acho que se associa nessa fala bastante enfática em relação a isso. Nós temos muito essa discussão, né? Fizemos até um encontro recente dizendo que a saúde trabalhadora, além do umbigo, ou seja, para discutir a saúde trabalhadora é preciso discutir a saúde em geral e os movimentos sociais, né? Estarem juntos nesse processo. Então, queria te agradecer por esse reforço, né? E também dizer que a SUS, que o Bolsonaro hoje fez não sei se vocês ele fez uma entrevista, não sei se foi hoje ou ontem à noite, dizendo que ele vai reeditar o decreto, não sei se chegaram a ler isso, em breve, falou na semana que vem, em que há essa possibilidade de parceria público-privada com as unidades básicas de saúde. Inclusive se reportou a uma conversa da Dilma, distorceu lá um contexto, né, de uma discussão que a Dilma Rousseff teve sobre possibilidade de fazer alguma coisa parecida em relação a especialidades, e não em relação à unidade básica de saúde. Como sempre, né, mais uma fake news, mais uma distorção, e eu queria só, para iniciar o debate, dizer o seguinte: o ataque ao SUS é o ataque mais global aos humanos, porque o SUS sintetiza a ideia de direitos humanos. É a universalidade, a doutrina do SUS é muito clara, ela é, francamente, um princípio, né, de defesa dos direitos humanos. A universalidade, a integralidade, a igualdade e a equidade. Isso vale para tudo. Aí está incluída a questão do racismo, a questão da mulher, da violência, do sistema prisional. Então, quando você a pessoa conhece o índio, está tudo incluído aí. Quando você fala que o SUS, o Aroca fala isso, né? O SUS era um processo civilizatório garantido mediante políticas sociais e econômicas, e coloca a universalidade, a integralidade, a equidade e a universalidade. Então, fica muito claro que esse ataque não é um ataque ao sistema de saúde como uma coisa isolada, como uma política pública. É um ataque frontal aquilo que nós mais temos no Brasil em termos de política pública, de defesa dos direitos humanos. Bom dia a todos. É uma situação muito séria que a gente está vivendo, porque, como disse o pessoal do DIS, Departamento de Direitos Humanos e Saúde, que a professora Maria Helena coordenou durante muito tempo, aliás, é um prazer ver você, Maria Helena. Como diz o pessoal, direitos humanos é saúde, né? Se uma das determinações sociais que geram violência, são produtoras da doença, numa escala muito ampla, tudo aquilo que se opõe à violência vem a ser gerador de saúde. E, como a gente viu através das falas, o ataque aos direitos humanos significa a produção em larga escala de violência na sociedade, os grupos vulneráveis, etc. Então, defender os direitos humanos nesse momento sobretudo, é defender a saúde.
e para e passo com a fala do Fadel, de contenção do ataque que a gente está vendo, está sendo iniciado ao Sistema Único de Saúde. Então, congratulo com os palestrantes. Bom dia a todas e todos. Eu queria trazer um ponto para reflexão de todos nós, uma coisa que já me vem me incomodando há algum tempo, em relação à responsabilidade social das grandes empresas, do capital nacional e transnacional, em relação ao que acontece, o que elas promovem dentro das suas unidades, né, nas arenas das madeireiras, no fundo das minas, no agronegócio, em relação aos trabalhadores e em relação ao que acontece ao redor, né, nas cadeias produtivas que elas administram. É isso. Obrigada a todos, um grande abraço. Bom dia para todo mundo, muito interessante esse debate, me remeteu muito ao fórum passado, né, que falava sobre as redes de solidariedade e a importância da gente construir, né, junto com os movimentos sindicais, os movimentos sociais. Eu acho que isso aí é um desafio que a gente tem, né, nesse momento. E essas questões dos direitos humanos sempre me fazem pensar sobre quão importante é tê-las como norte, né? A materialidade dos direitos humanos é uma coisa muito importante para a gente conseguir promover a manutenção e melhora, né, do que a gente já tem. Olá, bom dia. Acho que essa semana foi uma semana muito difícil para a gente, em função desse decreto inusitado, horroroso, é uma proposta desse governo de desmanche do SUS. O SUS, como ele disse, né, citando Arouca, é um processo civilizatório. Para nós do SUS não existe etnia, religião, classe social, opção sexual, né? O SUS atende a todos, e atacar o SUS é atacar direitos humanos. Então, Vinícius, vou roubar sua palavrinha aqui da materialidade, tá? Eu acho que é isso, o SUS é uma materialidade, né, uma materialização dos direitos humanos. Bom dia. Quando a praxis aparece no diálogo como uma mediação imprescindível para pensar, pelo menos, o método histórico-materialista, né, e aí com ele os direitos humanos, me tocou quando o Henrique traz uma questão, e antes do fórum eu estava conversando um pouco sobre ela, que como a esquerda clássica, a gente pode chamar, que tem como centralidade a questão de classe, resiste um pouco a aderir a questões, a pautas que a gente pode chamar identitárias. E como isso, de outro lado, cria o identitarismo. E aí, Henrique, queria que você se debruçasse um pouco mais, junto com a galera, para a gente pensar em que medida isso complementa o oposto, o outro lado da moeda. Como os movimentos identitaristas também vão se afastando da pauta de classe, à medida que não se vêem, historicamente, assistida pelas suas ações, pelas suas narrativas, né? E como a gente constrói esses laços, enfim, as dinâmicas para escapar desse imbróglio, né, que tem concretudes, né, tem dimensões concretas aí do fazer, né, da prática, portanto, não como prática, mas como junção de teoria e prática. Bom dia a todos e a todas. Esse tema é principalmente a parte que o PCC é um tema muito caro para mim. O que acontece? Eu tenho bastante dificuldade, apesar de atuar nos movimentos feministas, há uma dificuldade muito grande quando a gente... É normal que a gente veja os bolsomínios, o fascismo, ser contra tudo isso que a gente está colocando. Mas, quando o Tiago falou antes de mim, eu vi que ele tinha pensado mais ou menos na mesma linha do que eu ia colocar e me dirigir ao professor Henrique. O difícil, além de a gente ter que argumentar com aqueles da direita, da extrema-direita, o difícil, mais difícil para mim, é quando colegas, companheiros, camaradas, ao nosso lado, que militam, que lutam conosco,
criticam os movimentos disso identitários, como o professor falou. Porque eu li Marx. Eu li Marx, e Marx não falava disso. É claro, ele falou sobre isso até porque não chegou até aí. Mas a minha dificuldade é a de fazer esse debate da luta das mulheres, da luta dos LGBT+, da luta dos negros, quando eles dizem assim, olha, mas o mais importante é a luta de classes. O mais importante é que vocês estão desvirtuando e estão quebrando a unicidade. Eu estou lendo um livro do Gessé de Souza, um livro excelente, da A Elite do Atraso, da escravidão a Bolsonaro, muitos já devem ter visto. Ele diz o seguinte, faz essa mesma crítica, que a gente tem que se unir e não ficar criando separatismo com os movimentos ditos identitários. Então, eu gostaria de uma ajuda do professor, já que o tema dele foi tão sobre esse assunto, e dos demais palestrantes, nessa argumentação com os nossos pares da esquerda. E pontuar algumas questões para a gente provocar esse debate. A gente tem de modos de violência, né, e dos modos de violência, um que estava talvez subjacente a todos esses que foram tratados anteriormente, que é a violência do não acesso ao conhecimento, do não acesso a condições de análise, de interpretar a realidade a partir do que está sendo colocado hoje. Vou fazer um relato muito breve. Eu apresentei um trabalho ontem no Rede Unida, e no meio da apresentação de uma mesa que tratava sobre violência, o congresso foi invadido, a nossa mesa foi invadida com cenas de sexo explícito, tivemos que tirar toda a mesa, cai todo mundo e a gente volta para fazer a discussão. E aí fiquei sabendo que não foi só a minha mesa, mas inúmeras mesas nesse congresso virtual que foram invadidos na possibilidade de você estar discutindo temas que são os temas que a gente está tratando aqui hoje, sobre as violências de diversas formas. E, mais essencialmente, sobre a violência de você não poder produzir conhecimento crítico sobre a realidade. Me parece que quando o professor Henrique trata desse desgoverno, não desgoverno, na verdade, corretamente, de um governo propositalmente organizado para destruir o conhecimento, qualquer possibilidade de interpretação da realidade, ele vai estar falando, sim, da perpetuação dos modos de violência. O retorno, quando você traz de 2019, o aumento da morte das populações LGBTI, desde que há registro, né, também é um dado importante, desde que há registro, pode ser que esse dado seja ainda muito mais grave, falando disso, desse obscurantismo na sua possibilidade de interpretar a realidade. E só para fechar, aí me parece que eu gostaria muito de ouvir, porque não tem como pensar a luta de classe sem a luta identitária. Não grupo, mas luta identitária. Agora a questão e a nossa questão, e o fórum é esse lugar muito importante de formação, de qualificação. Mas precisamos ampliar isso. Então, como vocês compreendem a possibilidade dessa luta identitária dentro da luta de classe, porque identidade é trabalhador, mas e como ampliar espaços como esse do fórum? Aqui próximo de casa tem uma empresa chamada Mabel. Ela é administrada pela PepsiCo, que é a Pepsi Corporation, né? Uma corporação, e aí eles utilizaram-se das doações, eles fizeram doações de milhões de dólares para o combate à Covid. Mas os funcionários, e aí eu falo porque eu conheço pessoas que trabalham lá, eles, mesmo no contexto da pandemia, inclusive os chamados funcionários que estão, os funcionários que têm doenças crônicas, né, eles o tempo todo forçando a barra para que eles voltassem para o trabalho nesse contexto. Então, o que eu entendo é que essas empresas, né, por elas visarem o lucro, e o lucro não é a venda da mercadoria, mas é a exploração que se constitui no interior do processo produtivo com a extração da mais-valia, isso aí é Marx, né? Eles utilizam-se do discurso, né? E fica basicamente no discurso, fazem as chamadas doações, e aí a empresa passa a ser considerada com a responsabilidade social,
mas os trabalhadores dessas empresas são massacrados, né? Tanto do ponto de vista da sua própria dignidade, como do ponto de vista da sua humanidade, né? A questão que foi colocada, o caráter relacional entre os chamados movimentos sociais identitários da luta de classe, tem um texto do Marx, no Trabalho Assalariado e Capital, que ele discute isso também, né? E ele vai falar algo que é muito forte. Eu vou colocar aqui para a gente poder debater e discutir. Lá no Trabalho Assalariado e Capital, o Marx ele diz o seguinte, que um negro é um negro, só em determinadas condições ele se torna um escravo. Porque não se trata de dizer que a luta de caráter identitário é mais ou menos importante do que a luta de classe. A questão é que, pós-maio de 68, né, nós tivemos aí, no movimento do Real, tanto os chamados movimentos sociais identitários entrando em cena, e aí o Alain Touraine, com aquele texto O Retorno do Ator, ele descreve isso muito bem. O Stuart Hall também trabalha com a ideia de identidade cultural na pós-modernidade, e isso se deu no movimento do Real, tanto no âmbito da academia, com a produção teórica sobre a discussão da identidade, a partir dos anos 70, como também isso se deu a partir da ação política das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos quilombolas. E não se trata de você dizer que uma luta é mais importante do que a outra, né? Mas como eu defendi a tese aqui na minha fala, o que nós precisamos é superar o que nos une, né? Porque o contrário da igualdade não é a diferença, é a desigualdade. E aí eu acredito que, se nós conseguirmos, do ponto de vista tanto do discurso, do ponto de vista teórico, como do ponto de vista da luta política, vincularmos as lutas identitárias à luta de classe, né, que é estrutural, nós iremos conseguir superar essa fase necrófila, né, que nós vivemos da humanidade. Como nós vivemos numa sociedade do capital, cuja centralidade é o trabalho, e aí o Henrique colocou isso muito bem, não é? Os negros, os indígenas, os quilombolas, os grupos LGBTQI+, as mulheres, todos nós temos algo que nos une. Nós somos trabalhadores e, como trabalhadores, nós precisamos tomar a consciência de que é possível socializar o capital, e aí essa questão, as questões identitárias, elas vão se constituir num outro patamar e num outro nível de abordagem e de discussão. Seria interessante se nós já tivéssemos superado isso, que é a questão que envolve a sexualidade, o gênero e a questão racial. Mas nós ainda, como diz o velho Marx, vivemos a chamada pré-história da humanidade, né? A história da humanidade ainda não começou, que se mata se matam mulheres, se matam indígenas, se matam negros, se matam e os trabalhadores também nos processos de luta e de tomada de consciência. Dentro do que a gente está discutindo, né, e aí eu já parto especificamente dentro desses 3, 4 minutinhos, para fazer uma comparação muito interessante, que eu gosto de fazer, né? A gente sempre usa, né, como referência, as pessoas sempre usam como referência os direitos humanos numa perspectiva liberal, e aí eu acho que dentro dessa perspectiva liberal, para a gente que discute o liberalismo, né, e essa eventual compatibilização, né, entre uma perspectiva liberal e uma perspectiva do materialismo histórico dialético, né, praticamente incompatível, né? O que a gente pode tentar fazer é construir um diálogo possível, né? Então, eu tento construir um diálogo possível. E contextualizando, né, na Inglaterra, por exemplo, né, que tem como representante aí a Rainha Elizabeth, que já está aí há mais de 70 anos no poder, né, mais do que qualquer líder, eu acho que de esquerda aí, denominado como ditador, mas ela não é chamada de ditadora. Ninguém chama a Rainha Elizabeth de ditadora. Acho que é interessante pensar isso. Né, mas ela está aí há uns 70 anos. A avó da Rainha Elizabeth foi uma das responsáveis pela criminalização, né, da homossexualidade. Né? Foi sob o império da Rainha Vitória, né, que, por exemplo, Oscar Wilde foi preso. Essa legislação ela só foi revogada
em 1981, né, por uma ação que foi dirigida à Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, não foi nem de livre iniciativa da Rainha Elizabeth, né, ou do governo inglês, especificamente. Né? Se a gente analisa a história cubana, Che Guevara e Fidel Castro eram homens do seu tempo. Né? E, inicialmente, ali nos primeiros anos da Revolução Cubana, se associava a homossexualidade a uma ideia de propaganda liberal, do que fosse. Né? Inclusive, homossexuais e pessoas LGBTI+, elas foram levadas para campos de trabalhos forçados em Cuba, assim como foi na União Soviética e, por exemplo, na China. Né? Agora, Fidel Castro, nos anos 90, salvo engano, nos anos 2000, ele se posicionou publicamente pedindo desculpas, pedindo perdão ali à população LGBTI+. Não me consta que a Rainha Elizabeth tenha feito isso até o presente momento. Não me consta que ela tenha feito isso até o presente momento. Isso é interessante para pensar o quê? Em que medida a gente pode construir esse diálogo? Em que medida esse diálogo pode ser construído? Né? Primeiro, que eu acho que é importante que as pessoas LGBTI+, né, assim como as pessoas negras, como as mulheres, como as pessoas indígenas ou de populações originárias, elas tenham consciência de classe. Então, é preciso pensar a consciência de classe dentro desses grupos sociais específicos. Agora, é preciso também, dentro dos grupos sociais de trabalhadoras e trabalhadoras, que se crie um espaço de reflexão de que a luta de classes ou a luta por direitos, ela passa pela inclusão desses grupos como grupos necessários. Porque quando a gente pensa, se a gente pensa em termos do materialismo histórico dialético marxista, que existe uma estrutura, né, a Angela Davis já apontava para a gente que o machismo é estrutural, a LGBTfobia é estrutural e o racismo é estrutural. Então, essas formas de preconceito e de divisão social, elas diferenciam, né, as pessoas, elas são estruturais ao capitalismo. O capitalismo ele só vai se apropriar do que der lucro, ou seja, vai construir uma bandeira LGBT para ser vendida, construir determinados elementos ou produtos das pautas de gênero e raciais para ser vendidas, ou seja, construir esse diálogo é muito difícil, mas ele parte de uma necessária consciência de classe e de inclusão desses temas nos grupos sociais, sobretudo os sindicatos. Essa questão da compreensão de como esses grupos eles têm que estar, eles estão dentro das classes. E, por outro lado, existe, né, uma resistência muito grande a todas as formas. Quer dizer, quando o Henrique fala aí da questão estrutural, eu acho que a gente tem que estar muito atento para isso. Ultimamente se pegou aí uma fala que eu acho interessante, né, que é aquela coisa, não basta ser... você tem que ser antirracista, né? Você tem que ser antifascista, você tem que ser anti-homofóbico. Então, eu acho que a gente tem ainda muita dificuldade. E eu não estou falando dos que são racistas, dos que são homofóbicos, né? dos que são violentos, dos que são machistas. Estou falando de todos nós. A gente tem isso impregnado. Eu não lembro como é o nome da companheira aí que falou do Gessé. Eu acho que o Gessé traz uma discussão maravilhosa, como ele mostra como hoje nós ainda temos na nossa sociedade todas as relações escravocratas se repetindo, sendo reproduzidas. Então, como pensar classes sociais se a gente não pensa essas questões? Essas questões perpassam toda e qualquer classe. Elas se apresentam de forma diferenciadas, aí essa cultura que a gente tem, né, desse governo hoje, que está instalado, que, aliás, é um projeto, né, um projeto que vem sendo moldado, sendo instalado, o golpe, como eu acho que o Henrique fez uma síntese maravilhosa, a gente precisa ter muito atual essa compreensão do que foi esse processo, né? Porque, na verdade, você brigar contra o autoritarismo, um autoritarismo que vem a partir de uma ditadura, é uma coisa. E um autoritarismo ao qual nós estamos submetidos, que veio a partir de uma eleição democrática, é outra coisa. Então, isso dá para nós, isso nos mostra o como está dentro de nós essa compreensão
machista, essa compreensão racista. A gente viu, por exemplo, essa discussão aí daquela criança grávida, que precisava fazer um aborto. Nós estávamos falando de um aborto legal. E essa criança não pôde fazer no estado de origem. E a gente estava falando de quê? Do SUS. Né? Eu acho que nós defendemos o SUS, mas não é de tudo. O SUS é feito por pessoas que são machistas, que são homofóbicas, que são racistas. Por exemplo, agora, nesse momento, e o professor Henrique muito nos honra de fazer parte dessa equipe de professores, nós vamos estar no dia 16 de novembro iniciando um curso de um mestrado profissional para formar para o SUS uma rede de atendimento com dignidade para a população LGBTQI+. Porque, na verdade, essas pessoas não têm atendimento, essas pessoas não têm acesso. Esse acesso que se fala, e eu concordo, o acesso é universal, é igualitário, mas a gente tem que entender, eu estou fazendo uma analogia, a gente tem que entender que, apesar das diretrizes fundamentais, dos princípios fundamentais da universalidade, da integralidade que o SUS coloca, a gente tem pessoas, servidores, ao nível municipal, ao nível estadual e ao nível federal, que são racistas, homofóbicos e que vão de encontro ao projeto do SUS. Da mesma forma, a gente tem que entender isso. Então, como eu vou discutir classes, né, se eu não discuto essas questões? Essas são questões discutir os direitos humanos a partir dessa compreensão, de perpassar as questões de classe por todos esses grupos que estão, nesse momento, em construção de direitos sociais, a gente está discutindo de forma moderna, de forma efetiva. Questão da produção de conhecimento, Raquel. Esse conhecimento que é produzido, ele perpassa pela violência da não produção de determinados conhecimentos. E a gente, às vezes, agora continua tendo, às vezes, algumas dificuldades quando a gente vê muito, né, as pessoas, né, negras, por exemplo, que estão produzindo muito. A gente está tendo uma produção de pessoas negras na academia e às vezes, cria-se um incômodo muito grande quando elas trazem para si o lugar de fala. Eu acho que a gente tem que entender essa questão do lugar de fala. O lugar de fala não é o lugar que proíbe os outros que não são negros de falarem, mas é o lugar que privilegia uma fala que estava omitida, que estava proibida. Na verdade, o que a gente está falando é do direito de poder falar, de poder produzir conhecimento. Uma das formas de análise que vocês colocaram é sobre o governo brasileiro, qualificando ele, né, de vários nomes, e a investida que o governo brasileiro tem feito, agregando, né, as conquistas e sendo um ator contra os direitos humanos. Do lado de cá, como vai se enfrentar esse governo. Então, a pergunta é, o discurso de direitos humanos consegue ser uma baliza desse enfrentamento, ou é necessário mais do que esse discurso? Essa é a pergunta. Muito obrigado. Eu queria que ambos falassem dessas experiências de ação que acontecem no resto do chão dessas classes sociais oprimidas, no Rio, aqui em Goiás. Eu vou começar pela pergunta do Egmar, né, sobre o discurso, né, dos direitos humanos. Né? O Marx, ele tem a tese de que as ideias para nada servem se forças humanas não as colocarem em prática. Né? Eu já tive muitos resultados aqui. Desde 2014, dando aula nas prisões, nós oferecemos, através do Núcleo de Direitos Humanos, oficinas pedagógicas de direitos humanos na unidade penitenciária aqui de Goiás. Em 2014, eu tinha um aluno na prisão que era condenado por roubo e por tráfico de droga. E ele, hoje, é advogado, né? Saiu da prisão, fez um curso, começou a se apaixonar pelos direitos humanos, é um militante hoje, né? E eu acho que negar o direito à educação, né, o direito fundamental para as pessoas tomarem consciência não só da luta de classe, mas da realidade como um todo, é negar a dignidade da pessoa humana, né? É negar a dignidade da pessoa humana. A professora Maria Helena
apresentou muito bem aí, tendo a dignidade como ponto de partida, né? E aí as nossas experiências, elas se dão em rede, né? Ou seja, nós somos muito fracos, né? Nós estamos diante de um talvez, a montanha que a gente tem que escalar ainda, talvez seja até maior do que o Everest, né? No sentido de reconhecer os direitos humanos em todas as suas dimensões, né? Nesse momento, nós estamos fazendo, como Movimento Nacional dos Direitos Humanos, nós estamos fazendo um monitoramento das situações de violação dos direitos humanos em 22 estados brasileiros. E nós estamos produzindo relatórios, né, para os organismos multilaterais, né, mesmo eles sendo enfraquecidos, eles não têm poder de Estado, né, que tem a ver com a discussão que já foi perpassada aqui no nosso debate da materialidade dos direitos humanos, né? Ou seja, a ONU ela se encontra muito enfraquecida, né? Principalmente diante de governos como o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil. Mas nós estamos atuando, e aí nós tivemos a experiência aqui no estado de Goiás de ir para a rua, de dar voz aos sujeitos que são portadores de direitos e que têm os direitos negados. No nosso caso aqui, foi as pessoas em situação de rua, né? E nós visitamos diversos pontos da cidade, fizemos vários vídeos, coletamos depoimentos para fundamentar a nossa peça denunciativa. A ideia é produzir incidência política, e não só incidência política, mas a incidência jurídica para defender os direitos da pessoa humana, né? Eu acho que quando... Eu tinha uma professora, minha Marília Gouveia de Miranda, que eu admiro muito, né? Ela diz o seguinte, ela sempre diz isso na sala de aula, e isso ficou marcado. Quando nós enxergarmos em um único ser humano, né, a humanidade inteira, tereis emancipado a humanidade. Então, a humanidade, a emancipação, ela não vai se dar só com a revolução e a transformação social advinda da luta de classe. Isso aí, eu acho que todos nós aqui temos consciência. Mas a emancipação, ela vai se dar quando nós, como seres humanos, enxergarmos, né, nas pessoas em situação de liberdade. Hoje nós temos mais de 755 mil pessoas, é o último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, encarceradas, né? Nós estamos assistindo um ataque às comunidades indígenas, sobretudo na questão da demarcação, a negação dos direitos das pessoas LGBTQI+, a negação dos direitos das mulheres de decidirem ou não sobre os seus próprios corpos, né? Então, para além da superação da luta de classe, nós temos que superar essa coisa de você olhar no outro e ver o outro como diferença. Se nós, ainda como esquerda, fizermos desse modo, né? Ou seja, se nós olharmos para o outro e negarmos os direitos que o outro tem pelas diferenças, porque o contrário de desigualdade não é diferença, mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes na nossa sexualidade, na nossa raça, né, na nossa religião. Então, eu acredito que a educação em direitos humanos, e aí os intelectuais que estão aqui nessa sala, e que militam, né, teoricamente, porque a produção teórica também é uma forma de militância. Eu acho que nós temos que ir para a rua, nós temos que atuar e articular em rede. Eu acho super importante, né, a compreensão que nós, dentro, né, do Departamento de Direitos Humanos e, portanto, Escola Nacional de Saúde Pública e, portanto, Fiocruz, porque eu acho que tem uma importância essa localização de que lugar a gente está falando, né? A gente entende que a saúde é um direito humano. Se eu entendo a saúde como um direito humano, eu vou estar privilegiando na construção de todas as questões da saúde, né? Do atendimento, enfim, de todos, da gestão, dos serviços, de tudo, eu vou estar compreendendo a saúde a partir de todos esses recortes. Por exemplo, a questão da diversidade. A diversidade é uma questão fundamental. É uma questão fundamental. A gente tem que brigar, lutar o tempo inteiro pelo direito à diversidade.
né? Acabam que as pessoas nos igualam, as pessoas nos colocam. Quando muito acha, existe uma diferença, mas a diversidade é para além da diferença. É igual como em um determinado momento, até um momento constitucional, que a gente usava muito a questão da igualdade. Não basta só a igualdade, a gente tem que trabalhar a partir da concepção da igualdade. Então, quando você incorpora todas essas questões, e aí, Egmar e Ricardo, eu não sei se é bem disso que vocês falaram, mas, por exemplo, o nosso departamento, né, que é o nosso espaço de ativismo, né, ele tenta, né, não só no plano da produção do conhecimento, e não se ater a que seja um conhecimento, esse conhecimento mais, digamos assim, acadêmico, mais encastelado, não, a gente procura trabalhar com formação em todos os níveis, né? Por exemplo, o fórum é um espaço em que essas discussões vêm de uma outra forma, a partir de um outro ativismo. Também quando a gente promove, né, relações, cooperações, como, por exemplo, existe um movimento que eu reputo como um dos movimentos importantíssimos. As favelas, elas estão se organizando a partir da discussão dos direitos humanos. Quer dizer, essa discussão, essa concepção de direito humano, ela está muito forte na organização das favelas. E a pandemia, ela trouxe, né, a pandemia é uma tragédia humanitária, mas, de qualquer forma, a pandemia trouxe algumas coisas. Por exemplo, quando as pessoas da favela viram que não existia uma Covid democrática, que a Covid ela não era democrática, que a Covid ela mata e matará muito mais pessoas vulneráveis. E essas pessoas vulneráveis estão localizadas nas comunidades e nas favelas. E as favelas, eu não gosto muito desse termo comunidade, sabe? Me incomoda um pouco, eu espero que eu não esteja ferindo pessoas que defendem esse termo, mas eu acho que ele, de uma certa forma, ele é meio que uma maquiagem, entendeu? Uma comunidade, parece que é aquele onde está acontecendo tudo. A favela dá muito mais concretamente a forma de organização, né? Que essas pessoas, num determinado momento, tiveram que subir o morro, tiveram que sair, porque embaixo, a elite que estava embaixo não permitia que ela ficasse ali. E ela teve que se refugiar e se construir nesses espaços. Me lembra muito, né, a questão da favela, me lembra muito a questão dos quilombos. Né? Os escravos, eles tiveram, as pessoas escravizadas, elas tiveram que, em um determinado momento, fugir e buscar um espaço onde elas pudessem viver, onde elas pudessem não morrer, onde elas pudessem ser tratadas de igual para igual. Então, eu acho que nessas militâncias todas, e ainda bem, né, que existem muitos grupos, muitas formas de organização, né, dos movimentos sociais que estão preocupados com essa questão. E a pandemia trouxe isso para a gente, quer dizer, a forma solidária como essas pessoas da favela se organizaram, eu acho que é uma aula, né, para todos nós, é uma forma de aprender de como a gente deve estar trabalhando. O Bobbio dizia que os direitos eles não são conquistados nem de uma vez, né, não são conquistados todos de uma vez, nem de uma vez por todas, né? Então, eu acho que se a gente pode trazer alguma lição do liberalismo ou dos direitos humanos percebidos nessa ótica liberal, que é a ótica do Bobbio, é pensar que os direitos humanos eles necessitam de uma vigilância para que eles sejam considerados, né? E que eles não podem ser considerados como um ideal a ser alcançado, mas eles fazem parte da própria luta, eles constituem a própria luta, né? A gente pode pensar em direitos humanos na perspectiva marxista, né? Embora hajam alguns matizes diferenciadores de como Marx vai conceber os direitos humanos, mas como Foucault vai conceber direitos humanos, enfim, existem diversas pensadoras e pensadores, a própria Angela Davis, Patricia Hill Collins. Agora, como é que a gente transforma isso em praxis, né? Como é que a gente faz disso a nossa prática? Como é que a gente faz disso a nossa luta? Como é que a gente faz disso a nossa baliza para enfrentamento, como o Egmar coloca aqui essa questão, né? É perceber que todos esses direitos humanos eles estão interconectados, né? Ou seja, eu tenho que pensar, né, a luta de classes ou o direito das trabalhadoras e trabalhadores vinculados à luta por uma sociedade antirracista, anti-LGBT-fóbica e antimachista. Então, quando a professora Maria Helena coloca, né, que o lugar de fala ele não pode ser limitante, ele exatamente é isso, né? O lugar de fala ele não é uma chave
para um clube exclusivo. O lugar de fala, ele é a possibilidade de reconhecimento do discurso do outro enquanto um discurso válido. Ou seja, o discurso da pessoa negra que apresenta a pauta racial não significa que ninguém mais possa discutir essa questão. Significa que aquela pessoa, ela fala a partir de um lugar específico. E todos nós temos lugar de fala. Ainda que a pessoa não seja negra, não seja indígena, não seja mulher, não seja LGBT+, ela também vai ter o lugar de fala. Nós falamos de acordo com as nossas histórias, com os nossos lugares situados socialmente. E é essa questão que nós temos que pensar, né? Como é que a gente pensa uma sociedade nesses termos? A gente viu um movimento interessante na esquerda ontem, sobre o qual a gente tem que se debruçar, que é um diálogo que começa a ser estabelecido entre Ciro Gomes e Lula. O que isso significa para a gente? Significa que, a despeito de todas as diferenças que existam, né, em termos de conteúdo programático nos seus partidos, hoje nas suas alianças políticas, a gente só consegue enfrentar um governo autoritário e fascista a partir de pensar o que nos conecta enquanto pessoas que querem defender a democracia. A parte das nossas diferenças, o que nos conecta? E, inevitavelmente, os direitos humanos eles têm que ser pensados nessa chave. O que é aquele mínimo denominador comum que nos conecta na luta? Ou seja, as trabalhadoras e trabalhadores hoje, e já para fechar, não são as mesmas de 100, 200 anos atrás. Por quê? Porque nesses 100, 200 anos já existe uma interseção de direitos que foram conquistados, de identidades e orientações que foram agregadas, de características específicas, que uma ideia geral da sociedade, que era uma sociedade capitalista, né, estruturada na heteronormatividade e numa perspectiva burguesa, impedia que essas perspectivas fossem aceitas e visibilizadas. E é sobre isso que a gente tem que se debruçar hoje. O que nos conecta enquanto trabalhadoras e trabalhadores? Isso são os direitos humanos. Os direitos humanos percebidos como necessários para que a gente consiga lutar. A luta de classes hoje, seja em qual perspectiva for, marxista, existencialista, pós-estruturalista, a luta de classes hoje, ela passa efetivamente pela defesa dos direitos humanos. Porque passa pela defesa do direito a um sistema único de saúde, universal e gratuito para todas e todos, numa perspectiva solidária, ou seja, pagamos impostos e apresentamos, né, um orçamento partilhado entre as cidadãs e os cidadãos para que aquele sistema único de saúde seja válido para a classe trabalhadora e para todas e todos, porque se um burguês ele se acidentar hoje num carro, ele vai direto para o SUS. Então, o sistema único de saúde ele é universal. E pensar também uma legislação específica que proteja as trabalhadoras e trabalhadores. E pensar isso significa pensar num viés de direitos humanos. Esse tema é caríssimo a todos nós, mas principalmente quando a gente começou e a gente faz a pergunta de que se há uma luz no fim do túnel, ao longo do debate acaba nos trazendo uma esperança, nos enchendo de vigor. E com o episódio de ontem também, do recuo do governo diante da privatização do SUS, nos dá um vigor maior para a gente acreditar que nossa luta não é em vão e que a gente está aí com possibilidade de virar essa mesa. A minha categoria, sou agente de combate a endemias, mas eu tenho uma organização grande na saúde federal. A gente tem vivido momentos assustadores. Nós vemos nossos companheiros, nossos colegas que conhecemos profundamente, de uma hora para outra, aderir a esse discurso que está em voga aqui, contra direitos humanos, negando o seu próprio colega que conhece, trabalha há 30 anos juntos, e aí é algo que chega a assustar. E tudo muito em nome da religiosidade, porque evangélico, porque Deus. Então, a religião também está contribuindo demais para esse momento em que nega-se direitos humanos. Então, é assustador e a gente sabe que o sindicato tem sido fundamental. Nós temos uma autoridade com nossa categoria que nós estamos usando
totalmente para reverter isso, defendendo direitos humanos. Foi importante demais para mim ouvir a cada uma que falaram aqui, mas, assim, me encheu de vontade de continuar a lutar, porque, de fato, existe uma luz no fim do túnel. A gente imaginava que era uma brincadeira, uma madeira de piroca, né? Não dá para brincar com esse povo que apesar dessa forma de fazer governos, eles são profissionais e nós temos que criar formas de nos defender, criar um mecanismo de defesa, usar o mecanismo dos direitos humanos. Acho que é uma possibilidade. Quando o sujeito fala em metralhar alguém, isso tem que ser colocado para a sociedade. Ele metralha qualquer um, entendeu? Esse pode ser um de nós, mas não é só um morador de rua, um índio, é uma pessoa no quilombo. Somos todos nós. E essa pauta a gente tem que colocar todos os dias para a sociedade. Eu venho respondendo a questão. Há uma luz no fim do túnel? Nós estamos encurralados no fim do túnel. E essa luz tem que ser a que vai iluminar e nos tocar a alma humana, para enxergarmos o melhor em nós, a dignidade humana no nosso ser, para a reconstrução da solidariedade com o olhar transformador para a nossa humanidade, descrente do seu potencial humano em si. As falas foram maravilhosas. Eu quero agradecer estar aqui hoje e trazendo essas sínteses nessa perspectiva histórica da retirada de direitos e desse massacre sem cortinas da nossa vida humana, o que nos faz olhar para a frente cada vez mais e precisarmos ficar atentos a cada detalhe, a tudo o que está acontecendo, para não permitirmos a naturalidade e a naturalização desse desmonte do nosso ser. Nós somos a força para a luta dos nossos direitos e podemos, sim, cada vez mais ser enterrados por eles, mas nós vamos brotar, nos solidarizando sempre. Ontem, eu tive o desprazer de ter aqui, no meu estado, ter uma pessoa que olhava na tela com nojo daqui. E, como maranhense, eu digo, temos que ter força para olhar um para o outro e achar dentro de nós essa força para poder tirar tantos, e nós também, desse massacre. Não se pode negar que os direitos humanos, eles são antinomias contra as práticas fascistas, né? O fascismo ele se realizou como política, ora transvestida de liberalismo baseado na meritocracia, ora transvestido de social-democracia ou de capitalismo de Estado, mas sem os direitos humanos nós não superaremos essa lógica, né, como já foi falado aqui no grupo, de massacre sem cortinas, né? Então, eu acho que é um momento de nós darmos as mãos e nos reinventarmos, não negando os direitos humanos, mas o respeito ao outro, as considerações. Eu não gosto muito da palavra tolerância, porque eu acho que eu não tenho que tolerar o outro, porque é como se o outro fosse um inferno e algo insuportável. Mas eu gosto muito da palavra respeito, consideração, e especialmente a diversidade, né? Nós somos diversos, né? Nós somos diferentes, mas nós somos também iguais, né? Somos iguais como humanos, carentes, dependentes e apetentes, e precisamos uns dos outros nessa construção histórica de luta pelas transformações sociais. A gente tem que estar multiplicando esses espaços em que a gente considere a questão fundamental, o norte fundamental de nossas vidas, a defesa intransigente dos direitos humanos. Eu acho que esse espaço aqui, ele reproduz muito, ele repercute, cada um de nós é um multiplicador. E tem uma coisa que é muito forte nos direitos humanos, que é a questão da coragem. A coragem a gente tem a partir do momento que a gente sabe o que é que a gente está buscando. A gente está buscando esperança, paz, justiça e dignidade. E se a gente está buscando isso, a gente tem coragem. Mas essa coragem não pode ser uma coragem solitária, ela tem que ser uma coragem solidária. E essa solidariedade,
é exatamente essa concepção que a gente tem que ter, essa decisão interna que a gente tem que ter, de que ninguém pode estar sozinho, que nós temos que estar juntos. O abandono de qualquer um de nós é o abandono de nós mesmos, porque é o abandono de parte da nossa luta. Eu estou dizendo isso um pouco para falar de uma coisa que nesse momento está muito importante para nós, servidores da Fundação Oswaldo Cruz. Nós estamos vivendo um momento de eleição, a Fundação Oswaldo Cruz, ela tem uma gestão democrática que vai desde a escolha do presidente até as escolhas das chefias de departamento, passando pelos diretores de unidade. Então, nós aprendemos, e foi uma luta grande, né, são muitos anos da construção dessa gestão democrática, e, mais uma vez, nós estamos no processo democrático e estamos concorrendo. A nossa eleição ela se dá a partir de uma lista tríplice, não é uma chapa. Eu estou falando isso porque nesses candidatos, há um quarto candidato que personifica esse projeto destruidor, neoliberal, desse governo que está aqui, que infelizmente foi eleito, mas que não se tornará eterno. As eleições agora de 15 de novembro, a gente já vai ter a primeira possibilidade de dar a resposta, e a de 22 também. Então, eu queria só deixar claro o seguinte, que nós estamos lutando pela manutenção da democracia. A nossa presidente, Nízia Lima, ela está pleiteando a recondução. Junto com ela, tem 2 companheiros que são candidaturas individuais, não é chapa, são candidaturas individuais para a formação da lista tríplice. Lista essa, e aí são os companheiros Rivaldo e Mário. E nós temos, com esses 3 companheiros, essas 3 candidaturas individuais, a composição de um campo que ideologicamente nós estamos filiados. E, obviamente, com a outra candidatura, que é uma candidatura que representa a destruição da saúde, que representa a destruição da Fiocruz. Então, eu queria que vocês permanecessem atentos a essa eleição, a esse movimento. O debate ontem foi um debate muito duro, um debate permeado de agressões, obviamente não da nossa parte, mas e de mentiras, né, quando coloca como nós somos uma chapa e a outra pessoa está em relação de desigualdade, e tantas outras questões fakes que já estão sendo colocados. Então, eu faço aqui, estou aproveitando esse espaço para que a gente acompanhe esse processo, porque a Fiocruz é fundamental na construção, na demarcação de uma saúde pública democrática, de uma saúde pública que atenda a todos, né? A gente está vivendo essa pandemia, esse momento que é muito difícil fazer militância política, movimento político eleitoral pela telinha, é muito difícil, mas a gente está tentando fazer isso. Outros que podem estão presencialmente, mas a gente está respeitando a questão da pandemia. O que seríamos de nós se nós próprios não respeitássemos a pandemia, né? Todos os comportamentos que a gente deve ter. Se a gente retoma, né, e aí finalizando bem brevemente, né, mas retoma o mote da nossa discussão hoje, se há luz no fim do túnel, né, eu coloco uma questão, né, o que a gente pode fazer, nós aqui individualmente, para perceber ou para levar essa luz ao fim do túnel, né? Eu acho que, inicialmente, é pensar nas nossas atividades, né, no nosso sindicato, na nossa relação com as pessoas com as quais convive, se, de fato, nós somos agentes emancipadores, né, da diversidade, ou nós somos agentes promotores dessa segregação, dessa separação. Qual é o nosso papel aí, né? Eu respeito quando uma pessoa negra, quando uma mulher, quando uma pessoa LGBTI+, né, se situa na discussão, né, e, por exemplo, quer integrar aquele ambiente. Quantas pessoas negras, quantas pessoas LGBTI+, quantas mulheres integram a diretoria do meu sindicato, da minha organização, né?
qual é o espaço para que esses debates sejam travados ali no nosso espaço, né? Quando a gente observa a fala do presidente ontem no Maranhão, né, querendo apontar a homossexualidade como um fator de segregação, né, e a gente se incomoda com aquilo, né, a gente se incomoda porque foi comparado com um homossexual ou porque um homossexual está sendo segregado. Independente da nossa resposta, isso aponta para a LGBTfobia estrutural. Eu não tenho que ter vergonha de ser comparado a um homossexual. Ser homossexual não é algo negativo. O que é negativo é a forma como a sociedade trata os homossexuais. Esse é o grande problema. E a gente volta à ideia da cura gay. A cura gay não tem que existir, porque o problema não é curar o homossexual. A questão é curar a sociedade que criminaliza a conduta homossexual. Então, o problema, quem dera que se todos no Maranhão fossem homossexuais. Quem dera que se todos no Maranhão fossem homossexuais. Ser homossexual não é problema, ser travesti não é problema. O problema é a segregação que se faz socialmente. O problema é a LGBTfobia estrutural. O problema é um presidente da República que usa do seu cargo para promover a LGBTfobia estrutural, para promover piadas com isso. E em que medida nós, nos nossos espaços, promovemos no microcosmo essa LGBTfobia estrutural? Essa que é a grande questão. A gente só consegue mudar a sociedade se nós incorporamos os direitos humanos no nosso discurso diário. No discurso diário com as pessoas com as quais a gente convive. Eu acho que essa é a grande questão, né? Pensar a transformação da sociedade, né, na perspectiva dos direitos humanos ou na perspectiva de luta de classes, significa modificar o nosso microcosmo, significa modificar o nosso espaço, né? Eu acho que o Gandhi ele tinha uma grande perspectiva, que talvez a gente não tenha a compreensão total disso, que é no seguinte sentido: eu só posso modificar a sociedade se eu modifico onde eu estou, né? Assim como o Buda, a mudança passa por mim. A mudança passa pelo meu pequeno universo. Se eu não mudar o meu pequeno universo, se eu não for agente transformador do meu pequeno universo, né, eu não consigo transformar aquele macro-universo, porque o macro-universo ele é constituído de pequenas realidades. Ou seja, eu trago como exemplo o Partido dos Trabalhadores. Eu não sou filiado a nenhum partido político, mas o Partido dos Trabalhadores ele tem uma perspectiva muito interessante. Ele constituiu, por exemplo, a Secretaria LGBT, que hoje orienta várias secretarias estaduais e municipais, que orienta vários diretórios, assim como o PSOL, como o PDT. Ou seja, de que forma, né, a partir de pequenas mudanças, né, estruturais e que acontecem de forma pequena, eu posso mudar uma realidade. É isso que a gente tem que discutir. Porque discutir os direitos humanos nessa perspectiva significa também discutir a luta de classes. Ou seja, essas discussões têm que estar aliadas. E vou começar com uma expressão bem gaúcha, mas barbaridade que eu quis dizer de tudo isso. A palavra de hoje para mim é gratidão. Gratidão por esse momento e dizer que eu aprendi muito com tudo. As falas de hoje mexeram com a minha essência mesmo. Se o objetivo era esse, mexeu com a minha essência. Nós temos no Brasil uma política de morte, uma política de negação, um Estado violador de direitos, um desmonte de direitos trabalhistas, previdenciários, o desmonte do SUS, o desfinanciamento do SUS, então, o desmonte do direito humano mesmo. Mas sim, eu também acredito que há uma luz no final do túnel, ouvindo pessoas com tanta experiência, com tanta emoção e com tanto engajamento. Então, acredito que sim, precisamos de movimentos sociais fortalecidos, sindicatos fortalecidos, e precisamos mexer com a nossa essência de pessoas. Precisamos trazer, aflorar essa nossa essência. E como diz o professor Henrique, precisamos mudar essa realidade. Aonde estamos? O que fizemos? Como pensamos? Qual é a nossa reação e a nossa relação com essa desigualdade, com essa diferença, com essas violências que estão estabelecidas? Qual é a nossa relação? Isso nos toca, e eu acho que esse governo fascista, ele está sim tentando pôr fim à nossa democracia, aos nossos direitos humanos,
mas a gente não pode normalizar essa situação. A gente precisa ter resistência sempre a esse governo. Precisamos fortalecer a luta da saúde do trabalhador, a luta das desigualdades, a luta dos vulneráveis. Precisamos estar juntos. E eu acho que isso é um dever de Sereste, mesmo que a gente está vendo uma tentativa de desmonte. Tanto é a saída da nossa coordenadora nacional. Mas eu acredito que a gente pode superar essa lógica, sim. Então, aprendi muito, gratidão. Então, o que falar depois de tantas falas tão fortes, né? Que mexem com tudo que a gente está pensando, que fizeram um recorte histórico aí do momento político que a gente vive. Enfim, eu escrevi umas palavras aqui e vou ler para vocês. Eu não vou calar, eu não vou aceitar, não vou pactuar, eu não vou conter, eu não vou adoecer, eu não vou morrer. Eu quero acordar, eu quero respirar, eu quero falar, eu quero lutar, eu quero trabalhar, eu quero amar. Eu não estou só, eu estou com você, mulher, homem, índio, imigrante, negros, negras, brancos, brancas, pardos, pardas, favelados, faveladas. Eu estou com vocês, LGBT, mas não estamos juntos, nós estamos juntos, camaradas. Nós somos luzes, não no fim do túnel, e sim luzes livres, luzes por direitos humanos, luzes pela vida digna, luzes pela paz. Gratidão por luzes tão brilhantes hoje. Obrigada. Gratidão aí ao fórum, gratidão aos professores, às falas belíssimas. Obrigada por tudo, por essa energia tão boa.